Glória a Deus, irmãos, lá em 1 Pedro 2, 22, a palavra do Senhor, ela diz assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. No 23, o qual o injuriavam e não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém por essa palavra. O que o Senhor está dizendo é que Jesus, sendo santo, sendo Deus, não pecou, não se achou pecado em sua boca, não se achou iniquidade, sendo santo. Quando alguém o injuriava, ele não retrucava, ele não injuriava. Quando alguém padecia, quando alguém o maltratava, ele se calava, entregava na mão do justo juiz que é Deus. Ele não condenava a pessoa, ele não ofendia a pessoa, ele simplesmente entregava. E levando ele mesmo, sendo Deus, sendo santo, não tendo pecado algum, levando ele mesmo sobre o seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, se fazendo maldito, porque a palavra diz assim que todo aquele que é crucificado no madeiro é maldito, se faz maldito. Então Jesus se fez maldito por mim e por você. Ele se fez pecador. Ele carregou todos os pecados da humanidade, tanto que Deus olhou para ele e virou a face. O próprio Deus virou a face do seu filho porque ele estava carregado de pecados. E aqui para que nós pudéssemos viver em justiça, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. E porque éramos como ovelha desgarrada, nós éramos perdidos, nós estávamos perdidos sem Jesus e sem Deus, sem o nosso pastor. E quando Jesus então morreu na cruz, se fazendo maldição, ressuscitou, ele se fez o nosso pastor, como diz aqui, pastor e bispo da nossa alma. Então, ele fez tudo por você. Todos os pecados que nós cometemos, desde o pecado que nós herdamos de Adão e Eva, Jesus carregou sobre si. O pecado de toda a humanidade, desde Abel, desde Caim que matou Abel, o primeiro pecado, o primeiro sangue derramado, até o último crime que vai ser cometido, até o último pecado no fim dos tempos. Jesus já morreu por esses pecados e pelos pecadores. Mas aí eu te pergunto, por que você não o recebe? Quando a palavra diz que ele morreu por você, para se fazer o seu pastor, você precisa recebê-lo. Você precisa aceitá-lo. Porque quando você não confessa Jesus, quando você não entrega a sua vida para Jesus Cristo, você está deixando claro, você está dizendo para Ele, não é para mim não. Você está dizendo para Deus: olha Deus, eu não aceito o seu filho, eu não quero o seu filho, eu não me interesso se ele morreu, se ele carregou os pecados de alguém, mas eu não quero saber dele. E nem quero que ele receba os meus pecados. É isso que você está dizendo. Eu não quero saber desse Jesus que vocês falam. Eu prefiro Maria, eu prefiro Buda, eu prefiro Confúcio, eu prefiro Allan Kardec, que não fizeram nada por mim, mas a mídia, a sociedade, o mundo diz que eles são legais. O mundo não diz coisas boas de Jesus. Para que eu vou querer Jesus Cristo? E para que também, como diz o Seca Pacotinho, né?
o Zeca Pagodinho lá, como ele disse, cara, para que ir para o céu? Ficar tocando uma harpinha? Ah, não é minha cara. Eu prefiro o inferno, porque no inferno tem pagode, no inferno tem samba, no inferno tem cerveja gelada. Tolinho, o inferno é maldição, o inferno é um fogo eterno, o inferno é total ausência de Deus. Quando você descer ao inferno, e eu estou falando aqui, mas eu oro a Deus que não aconteça isso com você, mas a pessoa quando ela desce ao inferno, não tem volta, não tem um retorno. Quando ela chega lá é maldição, é sofrimento eterno, e vai passar 1000 anos, e continua o sofrimento, depois mais 1000, um fogo que nunca se acaba. E é um bicho te mordendo, como uma doença, como um verme te mordendo, mas você nunca morre. Assim é o inferno. Então eu queria que você meditasse nisso, que você caísse essa cegueira dos seus olhos, saísse essa cera do seu ouvido, que Deus pudesse quebrantar o seu coração e abrir os teus olhos e você buscar a salvação eterna em Cristo Jesus. Porque, irmão, se você está pensando que Maria é intercessora, se você está pensando que Jesus é misericordioso, que Deus é misericordioso, que naquela hora Ele vai te perdoar, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Então fica com essa palavra, compartilhe esse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.